Agulha e Só Delas começou e aqui mulher nenhuma caminha sozinha. Eu sou Flávia Zagueto, mentora de mulheres em inteligência emocional e sou do podcast Salto Agulha. Oi, gente, eu sou a Rita Ferreira, empresária na área de marketing do Só Delas. E eu sou a Carol Lima, sou jornalista, estrategista de posicionamento de marcas e fundadora do Só Delas. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, mas antes eu quero lembrar vocês que graças aos patrocinadores a gente pode ter esse papo com vocês semanalmente, trazendo sempre assuntos do universo feminino. Eu tenho certeza que o assunto de hoje vocês vão ficar até o final e já aproveita, vai dando aí o seu like. Se você não participa do canal ainda, se inscreve, porque cada semana é um tema cada vez mais interessante para vocês. Eu quero agradecer aqui o Compadre Grill, que está na Praça do Bandeirantes, inclusive está participando do Comida de Boteco. Eu recomendo vocês que dêem uma chegadinha lá para experimentar. E também Laboratório Saggioro. Agradeço a participação. Laboratório já é tradicional em nossa cidade, de confiança, e a gente indica. E também a Gráfica Flexotec, que trabalha com adesivos, rótulos, e todos eles aqui você encontra no nosso Instagram, e nós vamos passar para vocês também aqui no YouTube. Então vamos começar. Estamos aqui hoje com a Aldrin Calabria e eu quero que ela se apresente e fale o que ela veio trazer aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar o assunto. Bom, eu sou uma terapeuta holística, eu faço vários tipos de terapias, eu trabalho com movimentos de reconexão de alma, constelação familiar, apometria, regressão, são várias coisas que eu posso estar ajudando. Mas basicamente o objetivo é liberar traumas, travas, coisas que estão atrapalhando as pessoas a caminhar para o mais, para ter mais prosperidade, um amor saudável, para serem felizes. Isso todo mundo precisa, né, Aldrin? Não é? Todos nós precisamos em algum momento da vida de um trabalho como esse. Com certeza. Me conta uma coisa, Aldrin, eu tô super curiosa aqui, porque você tem formação em administração, trabalhou muito tempo no setor financeiro e de repente deu essa virada na sua vida. Conta pra gente assim, o que motivou você a procurar as terapias holísticas? Imagino que para você primeiramente, né, e depois como uma profissão. Exatamente, aconteceu isso. Eu era administradora, sempre trabalhei na parte financeira, fiz até mestrado, mas acabei não engatando nessa carreira, porque eu senti que faltava alguma coisa pra mim. E foi muito interessante, porque 2020 muitas pessoas reclamam, eu até entendo por quê, que foi um ano realmente bem complexo, mas assim, pra mim foi a minha virada de chave, porque as terapias meio que caíram no meu colo, eu comecei a conhecer constelação familiar nessa época. Fiz o curso exatamente com esse objetivo de buscar cura para mim, olhar para as minhas questões e ser mais feliz, ter mais plenitude na minha vida. E aí, aos pouquinhos, as pessoas souberam que eu estava formada. Ah, vamos constelar? Vamos fazer um movimento sistêmico? Ai, vamos! E aí, acabou que uma conversa com a outra, né? E assim que é o que acontece, né? Uma pessoa fala pra outra e tudo mais. E aí, aos pouquinhos, eu fui caminhando nessa direção. E aí, fiz a transição de fato. Assim, era muito feliz, adorava a parte financeira, me divertia muito com nota fiscal, apesar que tem gente que fica com o cabelo em pé, né? Mas eu amava essa parte, mas parecia que estava faltando algo mais. E agora eu consigo fazer esse algo mais acontecer, porque nada substitui a alegria de se ver assim, a pessoa chega pra, sei lá, meio caidinha, meio tristinha com aquela questão, né? E depois do atendimento ela fica até corada, satisfeita. Você vê no olho da bichinha que ela tá até brilhando, né? Então, assim, nada substitui isso que eu tô vivendo agora. Foi uma virada de 360 graus, né? Assim, total, pra melhor, né? muito bom. Pra melhor, né? Nada contra aí quem mexe com os números, eu também preciso dessas pessoas, por favor. Não pra quero. melhor, assim, porque você encontra a proposta, né? Exato, pra felicidade dela e das pessoas que agora também estão constelando com ela, então felizes, como você falou aí, com o olhinho brilhando. Isso. E o seu também tá brilhando, viu? Mas eu fico muito feliz de vê-los felizes. E assim, de certa forma, esse caminhar no mundo corporativo também me ajudou muito. Porque às vezes chega uma pessoa, por exemplo, com um problema financeiro. Eu não consigo prosperar, o dinheiro não fica. Aí eu falo assim, beleza, vamos trabalhar energia, relacionamento de pai e mãe, porque isso existe, né? As questões que a gente traz da infância. Mas vem cá, você faz controle do seu cartão de crédito? Onde que você investe o seu dinheiro? O que você tá gastando? Aí às vezes a pessoa, nossa, é mesmo, eu faço muitas viagens, eu invisto muito em lazer. Eu falei, então vamos baixar a bola um
tiquinho, Ele né? já sai com a consultoria, gente. Você uniu as duas coisas. Que beleza! Então, assim, quando o cliente abre a oportunidade, né, eu vou lá e Sim. converso. Porque, né, lógico que também tem que ser uma coisa mais tranquila. Mas, assim, é importante, porque eu faço isso. Eu falo, assim, o que trouxe da administração pra minha vida hoje, eu tenho planilha de tudo. Se você me perguntar quanto que eu gasto do cartão de crédito, eu dou notícia. Quanto que tem na minha conta, onde é que eu invisto mensalmente, né, quais os investimentos que eu faço. Eu digo assim, gastos com beleza, com passeio, com alimentação. A gente tem que ter esse controle também, né? Porque senão você não prospera. Não adianta tratar papai e mamãe e não cuidar da carteira, não é verdade? Eu acho que quem trabalha assim com terapias é um conjunto de informações e experiências que eu também, como terapeuta, você vai adquirindo e vai juntando. Eu, por exemplo, eu sou personal organizer também, apesar de não atuar por uma escolha, mas muitos conceitos disso eu trago pro meu trabalho. Então, eu já ajudei mulheres na terapia a se organizarem. E o que é muito importante no trabalho para a organização dos pensamentos, da mente, das emoções, é você começar a organizar o seu próprio ambiente. Então, é isso que você fez, né? Você trouxe algo que você nem trabalha hoje diretamente, mas que você consegue aplicar. Contribuindo, né, de alguma forma Muito positiva, bom. né? Isso agrega muito valor ao seu Total. trabalho. Me conta uma coisa, hoje você ajuda as mulheres, as pessoas em geral, né? Sim. A se curar, a ter esse autoconhecimento, mas quando foi a sua vez de fazer essa mudança, essa transição? Bateu um medinho? Como é que foi? Então, eu sou um pouco ousada nas coisas. E assim, eu sou muito grata, porque meus pais sempre me apoiaram desde sempre. Assim, tem muita gente que tem esse problema. Eu vou fazer faculdade de medicina porque meu pai quer que eu faça medicina. Lá em casa nunca teve esse problema. Então, assim, quando eu conversei com os meus pais, eu vou dar uma virada na minha vida. Vocês me ajudam? Sim. Então, tipo assim, me ajudaram pagando o Maravilhoso. curso. Até a minha avó entrou no circuito, pra você ter uma Olha. ideia. O último curso que eu fiz, ela me deu de presente. Então, Que assim, legal. olha que força isso, né? A minha ancestralidade está por trás, me apoiando, independente do caminho que eu tenha, né, decidido tomar, eles estão sempre me apoiando. E foi muito importante, porque não vou mentir pra vocês, no início foi um desafio, que eu ficava assim, meu Deus, não vai fechar as minhas contas no final desse mês, como é que eu vou fazer? Aí pedir ajuda é complicado, né, mamãe, papai, vocês podem me dar uma forcinha aí? Mas aí, aos pouquinhos, as coisas foram engrenando e hoje eu falo pra todo mundo, eu vivo 100% das terapias, graças a Deus, e muito feliz. Maravilhoso isso. E vamos agora adentrar um pouquinho nesse universo do autoconhecimento, das terapias. Você falou aí que você começou pela constelação, né? Sim. Explica para quem não conhece o que é a constelação e como ela pode ajudar na nossa vida como empreendedora, como esposa, como mulher, de uma forma geral. Como que pode ajudar Eu a trouxe gente? até uns bonequinhos aqui pra ilustrar um pouquinho, um casal. Normalmente, uma constelação familiar, ela tem a parte sistêmica, que é exatamente do jeito que Bert Hellinger orientou, né, e da maneira como ele concebeu, e depois a gente pode até falar um pouquinho sobre o movimento de reconexão de alma, que já tem um plus aí, mas basicamente, no movimento sistêmico, de acordo com Bert Hellinger, a gente pode tratar, por exemplo, relacionamento com o pai, relacionamento com a mãe, crianças feridas, que também podem ter sofrido questões, às vezes a mamãe e o papai estão presos nas próprias dores, não olham para aquela criança da maneira como deveriam, ou pelo menos que a gente gostaria de ser olhada, e a gente traz isso muito para o nosso dia a dia. Por exemplo, o primeiro amor de uma menina é o pai. Se ela não tem um bom relacionamento com ele, se ela não olha para ele com bons olhos, como é que ela vai olhar para os homens da mesma forma? Então, acontece problemas de relacionamento. Ela começa a atrair desequilíbrio nos seus relacionamentos. No financeiro, da mesma maneira. Então, a constelação familiar, ela traz exatamente esse olhar diferente. O meu pai pode ter sido ausente, o meu pai pode não ter sido aquele que me jogava para cima, que brincava comigo e tudo mais, mas ele me deu a vida. E eu tenho que ser grata por isso. Porque senão não estaríamos aqui, né? O papai e a mamãe disse sim pra nós. Por isso estamos aqui hoje. Agora, se eles foram homens ou mulheres com problemas, isso é questão deles. Eles são os grandes. Nós somos pequenos, apesar de sermos adultas, mas somos pequenas diante da grandeza deles. Então, deixando eles com as questões deles, a gente consegue olhar para um amor saudável, para uma vida financeira mais próspera, ter saúde, tudo aquilo que a gente deseja. Muitas questões são resolvidas desse jeito, como eu falei, né? Por exemplo, relacionamento com o pai. Como é que você vai prosperar se você não tiver um relacionamento bacana com o pai? O dinheiro às vezes chega para você, porque a gente fala assim, que a mãe é a cara do sucesso. Então, o dinheiro chega. Quando eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, normalmente o dinheiro chega. Quando o dinheiro não fica,
começam a acontecer situações que você fala assim, esse mês vai sobrar uma grana, aí o carro estraga. Aí no outro mês você acabou de pagar o conserto do carro, queima a geladeira. Aí acontece um negócio com o seu filho, você tem que gastar, sabe? Tá sempre surgindo despesas inesperadas. Eu brinco que a gente fala assim, agora vai. Aí o universo fala assim, vai aonde, sua doida? Você programa com o papai. Fica por aí. Onde você vai, louca? Fica quietinha aí, minha filha. Esse negócio do dinheiro não ficar, dele tá sempre escapulindo por despesas inesperadas, é problema com o pai. Então, assim, tem vários sinais que a gente vai observando de acordo com a anamnese, na hora que o cliente chega pra gente, né? A gente faz essa análise e já faz o direcionamento. Então, nós vamos olhando e vamos colocando ali. Isso é o sistêmico. Tratar o pai, a mãe, a criança ferida, os avós, a ancestralidade. Morremos na constelação sistêmica. Posso falar um pouquinho agora da outra? Pode, mas deixa eu só tirar uma dúvida. Isso se resolve em uma sessão? Não. Às vezes precisa de mais tempo para poder... Eu brinco assim, que tem 5 anos que eu tô... Aliás, 6, né? Nós estamos em 2026, eu ainda não me acostumei. Você acredita nisso? Já tá quase acabando Tem também. hora que eu me acho que é por isso, tá passando tão rápido que a gente nem tá se dando conta, né? Tem 6 anos que eu estou nessa vida. E eu posso te falar que tem de um ano pra cá que eu consegui, assim, me estabilizar tranquila. Então, assim, a gente brinca que é como se fosse uma cebola. A gente vai arrancando as casquinhas e sempre tem coisinhas pra gente estar olhando e melhorando. Eu continuo ainda fazendo movimentos comigo mesmo. Eu ainda continuo trabalhando. A gente brinca que é o seguinte, tomar pai e mãe, por exemplo, é todo dia. Você tomou um copo d'água, toma o pai e a mãe. E o que é isso? É receber do pai e da mãe a força que vem deles pra você. Sem crítica. Deixa o papai e a mamãe com as questões deles. Só honre a vida que chegou pra você. E quando eles já se foram? Oi? E quando eles já se foram? Eles continuam aqui. Aí ó. você continua naquela mesma ligação com eles? Sim. Como que é? Inclusive, bem interessante você ter comentado sobre isso, Flávia, porque saiu recentemente um artigo, se eu não estou enganada, em Harvard, sobre isso. Que a gente recebe na nossa genética as informações da mesma maneira, cor do cabelo, da pele, altura e tudo mais, que são questões genéticas do nosso físico, o nosso comportamento e a nossa personalidade também estão atreladas às nossas ligações genéticas. Então, eu achei super interessante esse comentário, porque veja bem, às vezes você não teve convivência, por exemplo, com uma bisavó, mas a sua avó olha pra você e fala assim, cara, que coisa engraçada, você tem um comportamento que me lembra minha mãe, não sei se você já conhecia, já teve, né, esse movimento. Então, assim, a gente carrega dentro da gente, sem saber, também comportamentos, maneiras de olhar para a vida e, às vezes, travas. Porque naquele tempo lá, vamos comparar o pessoal que viveu a guerra, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Quanta escassez, quantos desafios que eles passaram. As mulheres, muitas tiveram que trabalhar fora enquanto seus maridos estavam na guerra. Sim. Então, quanto desafio que elas tiveram que enfrentar, que hoje nós não temos mais, graças a Deus, que passar por isso. E às vezes ainda estamos repetindo os mesmos comportamentos das nossas bisavós, das nossas tataravós, aqui em 2026. E é aí que vem o desequilíbrio, entendeu? É verdade que são 3 gerações passadas que têm essa presença nas nossas características e comportamentos? Até mais, eu diria, porque assim, segundo Bert, a gente quando constela, a gente trata 7 gerações anteriores e as 7 gerações seguintes. Então, olha que legal. Seguintes. Imagina, tem gente que nem nasceu e já está sendo constelado. Ele já vai vir para um sistema, de certa forma, curado. Então, quando você se constela, você está curando você, quem é atrás, que gostaria de ter feito esse movimento, porque não tinham acesso a terapias, não tinha esse conhecimento que nós temos. E você está curando o terreno, vamos falar assim, para os que não vão chegar. Olha que lindo. As sementes vão chegar num terreno muito mais fértil. É Mais verdade? consciente. Sim, né? exatamente. Isso mesmo. E fala do que você queria falar. Isso, que eu também tô querendo saber. Eu quero saber tudo. Querendo. Eu adoro isso, Eu acho que a gente. sessão aqui vai ser pouco, hein? Vai, nós vamos fazer 2 hoje. O movimento de reconexão de alma foi desenvolvido pelo meu professor, que foi a última formação que eu falei que a minha avó até que me deu de presente, que ele trouxe elementos da apometria para dentro da constelação familiar. Por quê? Tem movimentos que, por exemplo, quando você coloca pai, mãe, criança e tudo mais, o campo paralisa. Esses bonequinhos, eles são colocados numa bacia com água. E eles movimentam, sem vento, sem ventilador, janela fechada, ar-condicionado, os bonecos caminham. E cada movimento que eles fazem na água, eles estão contando uma história pra gente. E normalmente também você coloca um representante. Então eu brinco que o representante é a voz do boneco. O boneco dança na água, dando informações, e a pessoa ainda manifesta as informações complementares, né? A apometria, ela visa o quê? Tratar questões que estão além, ligadas seja nessa vida, seja em outras vidas, mas energias que estão em desequilíbrio. E aí ele juntou a
apometria na constelação. Então, por exemplo, se a gente abrir um campo para tratar prosperidade, vou pegar um exemplo que esse aqui é bem comum e vocês vão conseguir acompanhar tranquilas. A gente colocou paralisa, o que quer dizer? Os representantes não conseguem te dar mais informações a ponto de você conseguir trabalhar e concluir a sessão. Você dá os pulsos da apometria e conduz o campo. Vamos, a partir de agora, fazer uma viagem no tempo e eu quero que o campo nos mostre aquilo, claro, que o cliente está pronto para olhar também, né? Que o campo é sempre muito cuidadoso e soberano. Onde tudo isso começou. E às vezes pode ter sido, por exemplo, um ancestral que foi roubado, que foi comprar uma terra que não existia, pagou pelaquela terra, e aí quando ele chegou lá, a terra não existia, era de outra pessoa. E aí o que acontece? A gente aqui, nessa vida, está de alguma forma honrando aquela situação. E no movimento sistêmico a gente não consegue visualizar esse tipo de coisa. No movimento de reconexão de alma a gente já consegue. Traz um ancestral, conversa com ele, ó, essa aqui é a sua descendente, ela está travada na vida, ela não consegue progredir financeiramente porque ela está olhando para sua dor, e aí a gente faz aqueles movimentos de liberação e é perfeito, é lindo. Nossa, olha. E me conta os resultados. Já tá todo mundo querendo constelar aqui. Já Tô pensando, eu preciso pra isso, pra quero isso, pra marcar. aquilo. Meus ancestrais é tudo confuso, filha. Já tô neles aqui, falei, Já tá, vamos Vai, pega a pô. agenda aí, já vou marcar. Mas me conte os resultados. Vamos assim, não dar nomes, né? Mas contar situações que isso aconteceu e como que liberou, como que foi importante para essa pessoa, essa família. Eu trabalho, assim, 80% mulheres. Mas eu quero trazer um exemplo pra vocês aqui dos meninos, porque eu vou te contar. Esse é um caso, assim, que vale nota. Inclusive, até me sinto muito confortável em falar desse caso, porque eu fiz um vídeo no Instagram falando a respeito do qual você contou, né? Não contei como é que a gente brinca. Você contou o milagre, mas não contou o santo. Justamente, contei o milagre sem falar o nome do santo. E ele ficou muito confortável de eu fazer o vídeo, colocar e tudo mais. Ele veio pra mim porque a esposa dele é minha cliente. E ela deve ficar lá na orelha dele, né? Vai lá, blá, blá, blá. E ele chegou pra mim, sabe com aquela cara, tipo assim, ai meu Deus, isso aqui não vai dar certo, mas tá, eu vou vir o que eu tô pra fazendo cá. aqui. É tipo isso, eu vou lá pra essa mulher parar de falar na minha cabeça. Não vai dar nada, mas eu vou falar com ela depois, tá Tipo vendo? assim, Não ó, adiantou é nada. isso, eu fui, exatamente, ó, fui, tô leve, tô livre. Menina, ele virou meu cliente. E assim, ele prosperou de um tanto, porque o problema dele é trava financeira. A gente começou a fazer trabalhos. Ele faz geralmente uma sessão comigo por mês. Ele vai anotando as coisinhas dele, ele gosta mais de apometria, não só constelação. E aí, assim, ele foi recobrando coisas ao longo do percurso. Ele mesmo coloca que ele agora se sente mais ousado. Ele se sente mais confiante. E olha que coisa de doido. Eu fiz uma regressão com ele numa das sessões. E ele sofreu um acidente de carro quando ele tinha 23 anos. Inclusive, na hora que ele começou a me contar, é isso que eu senti. Falei, nós vamos fazer uma regressão hoje. Aí ele falando, Aldrin, eu era ousado, eu tinha 24 anos, 23, 24 anos, eu ia para as reuniões com pessoas muito mais importantes, muito mais, assim, formadores de opinião que poderiam me ajudar e tudo mais, e eu não tava nem aí, falava de igual para igual com os caras. Hoje, depois de 20 anos de experiência, eu me sinto totalmente, assim, quase que um gato indefeso na frente deles, eu não tenho mais aquela postura. O que aconteceu? E aí eu comecei a perguntar. Eu sofri um acidente e tal, e depois desse acidente fiquei estranho. Falei, vamos lá olhar para esse acidente. Dessa vida. Nessa vida. Aí, e assim, a gente coloca o cliente em estado de hipnose, mas ele tá ciente o tempo todo. Tanto que a gente brinca, fala assim, vamos fazer uma âncora. Qual que você quer? Geralmente eles gostam do dedão. Se você em algum momento da sessão se sentir inseguro, aperta o dedão que você vai te trazer de volta e você vai ficar de boa. Não se preocupe. Tá, então vamos lá. E aí nós voltamos pro momento da cena, do acidente. Ele sentiu o cheiro, ele lembrou de situações, de coisas que ele não, na hora ele não tava assim, sabe, pensamentos, o que ele tava pensando antes do acidente, vamos falar assim, entendeu? E aí o que aconteceu? Na hora que ele viu lá a cena, que ele saiu do carro, que ele nem se machucou, ele só realmente estragou um pouco o carro, mas o que houve? Perda de documentos e de dinheiro. Ele esqueceu as coisas no carro e foi embora. Então, o que ele percebeu? Que quando ele era ousado, ele teve perda. Ele teve prejuízo. Então, não posso ser ousado porque eu vou ser lesado.
Aí, o que eu falei pra ele? Nós vamos nos apropriar desse jovem de novo, de 24 anos, que é ousado, que vai pras reuniões de igual para igual com os grandes, pra se conquistar o mercado de trabalho. E assim, foi muito legal, porque depois de tudo, eu falo até arrepio, depois de tudo isso, ele começou a fazer reuniões com o Rotary, com o Lions, com a associação comercial da cidade dele lá. Então, assim, ele tá se tornando uma pessoa que ele gostaria de ser, entendeu? Assim, que até então ele não tava conseguindo alcançar. Então, assim, é belíssimo esse exemplo. Sim. Eu gosto muito de usá-lo, viu? Apesar de não ser uma menina. Não, mas a gente tá aqui para escutar essas histórias. Justamente. Aqui a voz é da Audrey. É verdade. Agora eu quero contar um pouquinho da minha experiência com as terapias também. Eu fiz um tempo, durante 2 anos eu fiz. E assim, me ajudou a entender muita coisa. Cheguei a fazer constelação também, mas eu acho que eu não aprofundei tanto. Ficou assim, mais naquelas questões assim, mais que eram sabidas, né? Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho que tem essa discussão, né, sobre terapias holísticas, sobre psicologia, sobre outros tratamentos. Qual que é a contribuição de cada uma para a saúde mental, para o autoconhecimento das pessoas? Tem, sim, algumas divergências, né, com relação a isso, que inclusive algumas pessoas não veem com bons olhos as terapias holísticas. Na minha opinião, as duas caminham muito bem. O psicólogo, ele tem lá o momento dele, tem a contribuição muito positiva, até porque eu nem falo que são pacientes, eu não me sinto à vontade de chamar as pessoas que me procuram por paciente. Eu não sou médica, eu não sou da área da saúde. Então eu tenho todo esse cuidado, é um cliente, né? Apesar de eu ter colegas da área que são psicólogos e são consteladores também, mas aí é outra história, né? Mas eu digo o seguinte, são contribuições muito positivas. Eu, por exemplo, eu lembro da época da faculdade de administração que a gente faz uma cadeira de psicologia, né? Eu não sou muito a favor de Freud, porque ele fica assim, ó, coitado de você era uma criança, a culpinha da mamãe, do papai, põe muito no vitimismo. Me desculpe os psicólogos se estiverem nos ouvindo. O que eu gosto? Da galera dos anos 70, que agora me falta Sartre. Beleza, papai e mamãe O que a gente faz com o que fizeram da Isso, gente? Exato, levanta o bumbum da cadeira e Vamos meu filho, resolver vambora. Em vez de você ficar, ai, coitado de mim, não, Sim. vamos reagir. É O isso que aí. você vai fazer? Beleza, o papai e a mamãe te arrebentaram. Você vai ficar aí chorando até que dia? Então não faz sentido. Eu acho lindo isso. E a terapia, do meu lado, né, holística, ela só vem contribuir também pra isso. Porque eu brinco assim, que a gente é como se fosse uma lanterna, a gente joga a luz em cima. O caso desse meu cliente, né, nós descobrimos juntos ali que o problema dele, a ousadia dele, tava preso ali. Cabe a ele agora E assumir tava aquilo. lá dentro do inconsciente Exato. dele, que ele não conseguia acessar e não abafou. conseguia entender. A maioria das nossas travas, das nossas dores, elas estão calcadas na inconsciência. Porque, veja bem, quem é que quer sofrer conscientemente? Ninguém quer, não é verdade? Então, assim, muitas vezes É uma a pessoa... proteção, né, do corpo exatamente. mesmo. Porque às vezes eu recebo mulheres, não consigo um relacionamento saudável. Quem não quer um namorado ou uma mulher bacana pra ter uma vida bacana? Todo mundo. Mas às vezes, lá na inconsciência, sei lá, percebeu alguma briga do pai e da mãe, associou aquilo que não é legal, ou às vezes remanescências, né, de vidas anteriores, a gente não sabe, mas quem não tem isso, realmente é tudo na inconsciência. E no momento que a pessoa toma, como eu coloquei, né, a gente põe a luz em cima. Você tomou ciência. Quando eu termino um movimento, independente de apometria, constelação, eu brinco com o cliente, tá? E agora? O que você vai fazer a respeito? Porque senão depois fala assim, nossa, eu fiz apometria, eu fiz constelação e foi uma droga. Não deu nada certo. Mas não é, Audrey. Eu até brinco com todos os meus clientes, vou brincar com vocês. Quem é que cuida dos seus dentes? O dentista e a Do gente. dia a dia, a gente. Exato. Porque eu sou como Ele só dentista. conserta, o dentista só conserta. O dentista, a gente vê ele o quê? 3, 4 vezes no ano. Quem cuida dos meus dentes diariamente sou eu. Eu que passo fio dental, eu que escovo, eu que faço uso do enxaguante bucal. Então, a mesma coisa. A constelação joga luzes. Mas quem tem que tomar a providência, né, de reagir, opa, peraí, antigamente eu tava me sabotando no relacionamento, eu tava só olhando pra pessoas que não são compatíveis comigo. Eu já tô sabendo disso, então eu vou parar. Opa, eu tenho gastos absurdos no cartão de crédito, que tem muito isso. Ai, porque eu mereço. Eu trabalhei o mês todo e eu mereço comprar uma bolsa de R$500. Eu também acho que a gente merece, meninas. Você agora. Agora, será que cabe no nosso orçamento? Comprar todo mês? Realisticamente. Exato. Às vezes, uma vez no ano, Natal, né? Eu vou pegar o 13º e eu vou me dar uma bolsa chiquetosa de R$500. Maravilha, vai lá, minha filha, vai ser feliz.
Mas todo mês você comprar Sim. uma bolsa de R$ 500, o marido vai te matar. E você vai ter um problema sério no banco. Então, assim, também tem que ter coerência. E isso, às vezes, é um comportamento infantil, que também a pessoa não tem percepção. E a gente tá assim, vem cá, presta atenção no que você tá fazendo. E o que você diria, assim, para as pessoas que falam, essas terapias holísticas não funcionam? Qual que é a sua resposta? E a pessoa precisa acreditar para dar certo? Não, eu acho que ela tem que se permitir. Eu acho que eu falaria isso pra ela. Porque assim, por mais que eu fale que blá, blá, blá e tal, e converse, e fico toda entusiasmada aqui, mas é muito meu. Então, vai lá, paga uma sessão, vamos lá fazer uma constelação juntos, vamos lá fazer uma apometria, vamos ver o que vai acontecer. Eu garanto que se a pessoa for sincera também, né? Que depois ela pode não querer dar o braço a torcer, mas se ela for sincera, ela vai perceber melhorias, eu garanto. Eu sou muito convicta com relação a isso, seja constelação, regressão, o que for. E aí, detalhe, nem sempre, bem bom, né, sopraram na minha orelha aqui pra eu colocar isso. Nem sempre o resultado, ele vai ser feliz. A gente nem sempre termina uma constelação, que fofo. Às vezes é um tapa na cara, né? Exatamente. Ou às vezes, por conta de questões ali do cliente, a constelação não vai, e você fala assim, olha, eu sinto muito, mas a gente vai ter que parar aqui, porque agora você vai ter que olhar para tudo isso, ressignificar para as coisas fluírem. Vou pegar um exemplo. A pessoa me traz uma dor muito grande em relação à mãe, por exemplo. A gente põe a mãe no campo, bota energias, porque eu gosto muito disso, de usar músicas para poder estar aliviando as energias. A gente vai trabalhando. Só que no fundo, ela não perdoa. Aí o que eu vou falar para ela? Olha, você já percebeu o que tá te travando aqui? É exatamente a falta de perdão para essa questão. E eu ainda falo mais, o perdão não é nem pra mamãe, o perdão é pra você. Porque a mamãe vai continuar lá fresquinha vivendo a vida dela. Quem tá travada na vida é você. Então traz o perdão pra dentro do seu coração, que isso aqui tudo vai fluir. Porque daqui pra frente eu não consigo mexer mais. A constelação paralisou. Vocês entendem? Então assim, é claro que eu quero que a mamãe abraça, beija, né? Ela também fica feliz. Sim. Mas infelizmente nem sempre é assim que a gente consegue. Faz parte. E olha só, a gente tem também muito da característica das mulheres, né? Que as mulheres se cobram muito, as mulheres são perfeccionistas, as mulheres se comparam, né? Não sei vocês aí, todas nós vivemos essa realidade o tempo todo, profissionalmente, como mães, como esposas. Isso interfere muito quando a gente vai fazer uma terapia com essa mulher. Talvez seja algo que ela precise tratar lá, né, nessas questões, talvez da infância, o que trouxe a ela para ter esses comportamentos, e você consegue trabalhar isso dentro das Você tá terapias? falando mais de baixa autoestima, da pessoa não se amar e ficar se comparando com outros, baixa autoestima. Isso, Olha, nesse caso aí, se a pessoa me autorizar, porque tem gente que me liga, me conta as coisas, eu falo assim, vamos fazer um protocolo pra você, eu vou pegar o termo médico. Porque que acontece? É tanta questão que tem que ser vista que eu falo assim, vamos fazer uma escadinha aqui, primeiro a gente vai fazer isso, isso e isso. Eu faço uma outra terapia que chama mandalas terapêuticas. Sou apaixonada por essa parte também. A gente usa cromoterapia, usa ervas, cristais, é muito legal. E cada tema que eu digo assim, você quer trabalhar abertura de caminhos, prosperidade, um processo na justiça que não está caminhando. Então, para cada situação tem um desenho específico e os elementos também. E aí, dependendo do que a pessoa me conta, eu falo assim, vamos começar fazendo uma mandala primeiro? Porque a gente vai mandar energia para esse campo começar a limpar, para as coisas começarem a clarear. Eu brinco que é como se fosse uma piscina. Imagina uma piscina que tem, sei lá, 6 meses que ninguém olha para ela, aí tá aquela tristeza, né? Aí você vai lá, joga um produto, dá uma aspiradinha, joga mais um pouquinho, dá uma aspiradinha, daqui a pouco ela tá belíssima, azulzinha, prontinha pra você aproveitar. Mais ou menos nesse sentido. tem que... Porque que acontece? Por exemplo, você colocou uma mulher casada com filhos. Se ela tem problemas, fica difícil para ela olhar para os filhos, fica difícil ela ter um relacionamento equilibrado com o marido. Às vezes também ela não vai ser uma pessoa financeira bem resolvida, porque dinheiro gosta de alegria, de vibração. Aí ela é toda tristinha, toda tensa. Então, assim, vamos cuidando devagarzinho. Coloca uma mandala, depois podemos fazer uma apometria ou uma regressão para ver onde que começou essa tristeza, essa insatisfação, essa baixa estima. Depois podemos até constelar ela e o marido para ver se tem alguma coisa pendurada ali que tá atrapalhando. Então você tem ali um conjunto de ferramentas que você trabalha, mas você olha individualmente a necessidade daquela pessoa. Então aí você vai colocando as terapias de acordo com
o desenho ali que vai se Sim. formando para a pessoa, né? Sim. Eu gosto de trocar muito áudio, até às vezes fazer uma chamada de vídeo, assim, pra poder olhar no olhinho da pessoa, conversar com ela, que eu brinco que a gente vai abrindo, assim, né? São todas as ferramentas que eu tenho disponível. Eu vou falar assim, bom, vamos ver o que nós vamos mexer aqui hoje. Porque, assim, às vezes ela chega e acha, eu quero fazer uma constelação. E não é Beleza. exatamente isso que ela Podemos fazer, eu sei que manda, né? Mas pode ser que não tenha aquele resultado tão almejado se a gente fizesse todo um passo a passo e depois fecharíamos com a constelação. É a chave de ouro. Voltando na analogia da piscina, Ah, é sempre importante a pessoa jogar o produto e aspirar. Porque às vezes a pessoa só deixa aquilo assentar. E aí você olha, a piscina tá linda, azulzinha, no primeiro mergulho que você tem que dar, volta a sujeirada toda de novo. Isso aí. isso mesmo. Foi muito bem Então- colocado. E- Ô, desculpa. Eu acompanho algumas pessoas, trabalho de constelação, assim, pelo Instagram, e aí a gente vê, né, trabalho com os bonecos, e a gente vê que existe muitas dúvidas e muita distorção também do que é a constelação, e muita gente, então eu quero te fazer essa pergunta até para esclarecer, tá? Muitas pessoas confundem isso com uma questão de espíritos, de você estar trabalhando direto com o espírito, com o espiritismo e outras coisas mais, né? Já ouvi diversas teorias. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento aqui justamente para esclarecer as pessoas como que é essa energia, uma vez que, né, quando você manipula no sentido de mexer com os bonecos, né, você tem uma energia que está sendo gerada ali, né? Até quando você também faz a constelação com pessoas, as pessoas sentem aquela energia, não é isso? Explica pra gente como é isso, até para desmistificar aquelas pessoas que têm uma ideia errada, né? Que estão atribuindo a coisas que não tem a ver com a constelação. Tá. Eu vou começar assim, explicando lá das aulas de química. Se a gente pegar, por exemplo, esse bonequinho, a mesa, e for dividindo, a gente chega em átomos. Eu não vou nem entrar no detalhe, porque átomo já não é mais a unidade minúscula, tem outras, né? As coisas andaram muito da época da minha escola pra agora. Mas só pra vocês lembrarem lá, a gente tinha um átomo com o núcleo e os elétrons girando. Então, o que é essa mesa? É energia condensada. O que somos nós? Energia condensada. Né? Somos vários átomos que se unem, fazem moléculas, enfim. O que acontece? O campo, quando esses bonecos se movem, na verdade, é essa energia que tem dentro do meu corpo, dentro de cada um de nós, que está movendo. Ou não, porque às vezes já aconteceu também de botar o boneco e ficar parado. Quer dizer, o campo está tão travado que ele se recusa a mostrar o que está acontecendo. Então, a gente tem que usar alguns artifícios. Mas o que eu quero dizer? Por exemplo, para colocar na água, eu coloco as mãos dentro da bacia com água e a pessoa fala para mim o nome dela 3 vezes com a data de nascimento e eu vou virando as mãos. Então, a partir do momento que eu faço isso, eu estou conectando aquela água com a energia do campo sistêmico daquela cliente. Quando eu pego esse bonequinho, que ela escolheu essa boneca para representá-la, eu faço isso, fulano, olha para essa boneca aqui e autoriza que ela represente você. Na hora que eu tô colocando no boneco, já não é um boneco mais, eu até brinco, isso aqui são meus colegas de trabalho, mas na hora que entra no campo, isso aqui já não é uma boneca de EVA bonitinha, isso aqui é a Maria, e aqui é o marido dela que tá lá em casa, criando caso com ela, e a gente põe lá no campo, lá no meiozinho, e a água começa a desenhar. E eles vão desenhando um contorno, um comando. Isso aqui é energia do José e da Maria dentro do campo. Então, assim, não tem nada de espiritual. É o campo morfogenético daquela pessoa que está agindo ali. Claro que pode acontecer situações de terem energias externas? Pode. Aí, vira igual eu falei, é uma apometria que a gente pode estar trabalhando isso. Tem um movimento de reconexão de alma também que pode ser que seja necessário. Mas eu tenho muito cuidado durante a anamnese perguntar para a pessoa qual a sua religião, qual a sua crença. Porque eu trato desde as pessoas protestantes, católicos, espíritas, umbandistas, que tudo muito democrático. Sim. Só que eu não vou falar, por exemplo, para um protestante de reencarnação. Eu vou ser bem gentil com ele durante os movimentos que eu tiver que fazer com ele. Eu vou chamar o Espírito Santo, a presença de Jesus, tudo assim muito cuidadoso. Assim como com o espírito eu já posso falar até de extraterrestres, né? Que tem gente que acredita em estelares, né? Então, assim, tudo é possível. Mas sempre ter esse cuidado de usar a linguagem que o cliente traz pra você. Porque imagina, né? De novo, pegar um católico totalmente radical que não acredita em reencarnação. Não faz sentido eu fazer um movimento com ele se ele não acredita em reencarnação, né? Então tem que falar a língua que ele entende para não agredir essa consciência e conseguir
conseguir o resultado, que é fazer com que ele seja mais pleno, mais próspero e caminhe pela vida leve, né? Eu quero dar um depoimento para você. Eu já participei de constelação, a minha eu nunca fiz constelação de nada a meu respeito. Sim. Mas eu participei de uma constelação em que eu fazia o papel desses bonecos aí. Ah, que Eu legal, também. como E representante. como representante. E assim, é bizarro, e assim, eu tava ali totalmente. Nunca vi, nunca fiz, não sei, tô aqui. E assim, na hora em que houve, que a gente estava no campo, tinha um dos outros personagens que eu não conseguia tirar o olho dela, porque na minha cabeça ela ia voar em mim e me bater. É incrível É isso. sinistro Você não sabe isso. por que você tá Você não sabe, sentindo e assim, aquilo. e a menina Você sente a corria energia de mim. mesmo. Campo te Eu atrai. olhava Atrai. pra ela, ela corria pro outro lado. Eu olhava pra ela e eu não conseguia parar. E assim, tava bem que não é atrapalhando, que fazia parte. Mas Sim. assim, aquilo ali virou o ponto central, porque a garota não parava de correr de mim na sala e eu não conseguia não tirar o olho dela. Eu falei, se eu der as costas pra ela, eu vou morrer. É impressionante. É. E eu tô te falando, eu não tenho assim, eu não tava ali assim, favorecendo nada, nem querendo ajudar ninguém. Adoro Eu quando só Pedro fui, assim. eu só fui assim, vem cá, eu fui. Aconteceu a mesma coisa comigo. Acho que foi com a mesma pessoa. Eu senti as dores que a pessoa sentia. E a pessoa que está sendo constelada falou, eu também sinto essas dores. Aí eu era a avó dela. Entendi. E a avó dela tinha uma influência muito grande na vida dela Entendi. ainda. E, nossa, e você sente tudo. Você sente raiva, você vira as costas para as pessoas. É uma coisa incrível. E você não, assim, por que eu tô fazendo isso? Porque, Mas você vai fazendo. É impressionante. Não é? Palavras, às vezes vem palavras na sua boca, eu falo que eu vivenciei também como representante, eu não recordo mais, lembrei, que eu era a filha da constelada, e eu falei assim com a pessoa que estava representando ela, mãe, por que você não confia em mim? A menina teve que falar assim, não, deixa eu parar só um minutinho, porque eu não acredito nisso. Ela falou exatamente do jeito que a menina fala comigo, que é minha filha caçula. Mãe, por que você não confia em mim? Tipo assim, ela queria ir pra rua, se divertir com as amigas, e a mãe muito protetora, né, não permitindo. Mas me deu vontade na hora de falar, e eu nem conhecia nem a menina, nem a constelada. Então, assim, as palavras, as sensações vão brotando pra gente. Mas é como eu falei, é campo energético. Sim. Você tá sentindo o campo da pessoa que tá sendo constelada. É maravilhoso. É, gente, é verdade. É uma coisa E incrível. explica um pouquinho melhor sobre a apometria. Você chegou Sim. a falar, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, fala sobre a apometria. A apometria, ela vai olhar para travas, para questões tanto nessa vida quanto em outras vidas. Então, assim, depende, como eu falei, se é uma pessoa católico mais radical, não acredita em reencarnação. Então, antes de eu sentar que eu vou atender, eu falo assim, gente, por favor, gente, é a egrégora com quem eu trabalho, né? Eu sempre oro muito para eles. Me direciona, me auxilia aí no ponto onde essa pessoa pode, né, olhar e ser benéfico para ela, mas sem transgredir aquilo que ela acredita. Esse rapaz mesmo que eu citei anteriormente aqui é católico, mas acredita em reencarnação. Então, assim, eu consigo já ir um pouquinho além com ele. Mas, assim, o interessante da apometria é que a gente pode, desde momentos na adolescência, na infância, na barriguinha da mamãe, e também, se a pessoa tiver bons olhos com relação a outras vidas, a gente também consegue acessar. Aí você pode estar pensando assim, porque tem gente que já me perguntou isso. Qual que é a diferença, então, entre regressão e apometria? A regressão, a gente coloca o cliente em estado hipnótico e ele vai lá e vê a cena lá. Eu sofri um acidente, eu esqueci o dinheiro e os documentos no carro. A apometria, eu vou e conto. Ó, tô vendo uma cena aqui que aconteceu isso assim, assim. Isso disse alguma coisa pra você? Faz sentido? Ah, de fato, sei lá, minha mãe realmente aconteceu isso com ela, ou fulano de tal. A pessoa vai como é que fala? Se familiarizando com aquilo. Então, a diferença básica é essa. Eu vou, apometria. O outro vai na regressão. Sendo que tanto a regressão quanto na apometria, a gente vai em outras vidas. Desde que o cliente tenha bons olhos com relação a isso. Aí, ele que sabe. A gente faz o que pode. E geralmente, né, para um momento muito específico que ele precisa olhar, né, para que ele possa curar, Isso. ressignificar, trazer um novo olhar para a vida dele, para que ele possa, Sim. né, se refazer ali de alguma coisa que ele precisa mudar, né? Isso. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Me ocorreu essa ideia agora. Não que eu tenha atendido alguém assim, mas eu vou usar esse exemplo. A pessoa precisa tirar carteira porque o trabalho exige muito dela e ela precisa ter um carro que a leve para todo lugar e ela não consegue. Ela se senta no volante ali na cadeira para pegar o volante, se treme inteira e não consegue. Vamos fazer uma terapia. Se for uma regressão, a gente pode, por exemplo, voltar com ela, seja nessa vida ou em outras vidas, onde que tem um problema que não a permite
dirigir. O que aconteceu? E às vezes pode ser, por exemplo, uma situação dela criança, o pai estava dirigindo e às vezes uma pessoa fechou e ele teve um pequeno acidente, uma coisa boba. Mas como é criança, nossa, dirigir é muito perigoso, meu Deus do céu. Aí a gente vai lá e mostra pra ela, olha só, tá vendo? Aconteceu isso aqui, não foi legal, mas papai deu conta, deu tudo certo, você pode dirigir, né? O que aconteceu com ele, o que vai acontecer com você. Ou pode ser uma situação que ela vai ver numa outra vida. Ah, meu Deus, que coisa absurda. Sei lá, no início do século XX, lá no Fordinho, 1929, alguém bateu o carro e foi uma chatice. Então, assim, ela traz aquela impressão. Ela não lembra, entre aspas, nessa encarnação, mas ela ainda tem a memória que de alguma forma a trava. Também, vamos lá ressignificar. Olha, os carros hoje estão bem melhores, a vida tá mais tranquila, agora tem airbag, graças a Deus, tem cinto de segurança. Então, assim, não tem mais por que ter medo, porque um acidente daquele jeito hoje fatalmente não vai acontecer. Então, vamos liberar isso aí pra você poder tirar a carteira e seguir na vida. Eu vejo que o seu trabalho não é só constelação, não é só apometria, mas tem inteligência emocional, hipnose, regressão. É um conjunto, né, de acordo com cada pessoa, lógico, né? Mas é um conjunto de ferramentas que você está utilizando de acordo com cada um para que seja mais assertivo, né? Sim. E aí, como que a pessoa faz? Ela faz várias sessões? Como é que você trabalha isso com a pessoa? Depende de cada situação e depende também daquilo que o cliente está disponível para fazer. Como eu falei, até foi a Carol colocou, né? Traz um monte de problema. Podemos começar com a mandala, depois a gente pode fazer uma apometria, ou a gente pode fazer uma constelação, a gente vai desenvolvendo esse trabalho. Porque que você colocou, né? Eu trabalho com várias coisas e ainda tem dever de casa. A pessoa terminou a apometria ali, vamos pegar de exemplo, né? Vamos fazer uma meditação para você escutar, para trabalhar o chakra básico, por exemplo, que tem ligação com o financeiro, né? Com a materialidade. Passo um mantra para ela escutar, uma oração do Arcanjo Miguel, que eu adoro, fazer 21 dias de Arcanjo Miguel, justo, 21 dias de Kahuna, que é que eu falei, o perdão não é pro papai e pra mamãe, é pra você mesma. Então, assim, tem dever de casa ainda. Fala, olha, vai lá, faz, e se der alguma zebra, depois você me liga e me conta como é que tá indo, né? Mas, assim, é brincadeira, né, da verdade, mas só pra deixar a coisa mais fluida. Eu não gosto de pegar só assim, não, sou consteladora. Eu igual brinquei, eu abro aqui o meu pacote de ferramentas e na medida que vai precisar, tem que apertar aqui. Então, o que eu vou usar pra apertar? Isso aqui. Às vezes usa mais de uma coisa. Já aconteceu, por exemplo, dentro de constelação, eu colocar uma hipnose, que é hipnose não verbal. A pessoa tá lá toda doída, não sei o que. Eu falei, faz de conta que imagina aqui comigo um baú bem diante de você, pega uma almofada aí na sua casa, passa a almofada no corpo, onde tá doendo. Imagina que essa almofada é como se fosse um grande imã que tá atraindo toda essa dor pra dentro dessa almofada. Tá beleza? Tá sentindo algum desconforto? Não tô não. Então agora joga essa almofada dentro do baú e fecha o baú e entrega o baú pro universo. Acabou. Pronto. É uma hipnose, se a gente pegar lá bem na teoria, é uma hipnose não verbal, mas eu nem precisei de saber o que tava doendo e não fiz, resolvi, pronto, agora vamos voltar pra constelação aqui. Eu adoro hipnose, porque eu sou hipnoterapeuta também, né? Meu Deus! E assim, as pessoas também têm um grande preconceito com a hipnose, né? Não todas, mas muitas têm, porque existe lá pra trás, né? Aquela história de que hipnose era pra manipular, a coisa de magia, né? Você fazia, era coisa... não era uma coisa bem vista, né? E hoje, as pessoas que já são bem informadas sobre o assunto sabem, né? Que a hipnose nada mais é do que você trabalhar mesmo. Os acontecimentos, você consegue até transformar, mesmo que você não volte no passado, mude o que aconteceu, mas na sua cabeça você muda o que aconteceu. Ressignificando. Então, você o tempo todo, para eu aprender hipnose, eu precisei passar por várias nos treinamentos, né? Então, eu falo como treinanda, tá? Que a gente tá ali o tempo inteiro. A gente não sai dali e fica sendo manipulada, sendo influenciada, nada disso. Controle, né? Não perde controle. O tempo todo você tá entendendo o que tá acontecendo, você tá vivendo, mas você sabe onde você tá. Exato. Você não tem como ser manipulado ali. Então, é bom a gente esclarecer, ter essas conversas, justamente para que as pessoas que ainda possam pensar que é assim, né? Acho que isso é muito por conta dos filmes antigos também, né? Filme de comédia, filme de terror, essas coisas que, né, se deturpou isso. E é muito importante que tenha um resultado tão bom, né, Aldrin? Sem dúvida. Tudo isso que você trabalha
que eu sou apaixonada por terapias holísticas, né? Tem algumas formações em algumas, como Reiki, aromaterapia, né? A hipnose e tudo. Eu vejo que isso tem um resultado tão grande que basta pessoas permitir, como a Rita falou, né? Não precisa nem acreditar, mas se permita, né? O máximo que vai acontecer é nada. Se ela não se permite, porque ela não se abriu. Sim. Mas se ela se abrir, né? Se ela realmente aceitar aquilo que tá vindo para ela, eu tenho certeza, não tem como não mudar a realidade dela. Eu falo isso por mim, né? E por tudo que todas as pessoas que eu já vi, até as que eu já ajudei também. Eu acho lindo o seu trabalho. É uma pena que a nossa conversa tá chegando no final. Vocês querem fazer mais alguma pergunta pra gente fechar? Eu quero fazer vários. Milhões. Eu quero fazer uma última pergunta. Fala pra gente, Aldrin, qual é o tipo de transformação que as suas clientes podem esperar do seu trabalho? Uau! Bom, se elas se comprometerem, Sim. o que é importante, né? Não depende só agora da história do dentista. Sim, Se escovar os dentes regularmente, usar o enxaguante e o fio dental, terão relacionamentos mais saudáveis com a família, com os pais, com os irmãos, com o marido. Terá mais prosperidade financeira. Que dia que a gente Mas eu falo agenda sempre, para 3. não é mágica. É como eu É brinquei. verdade, Eu né? coloco a lanterna em cima e te mostro, ó, aqui que tá a questão As pessoas sua. devem ficar muito procurando assim uma mágica, né? Uma fórmula Sim. mágica, algo que se resolva, só que aquilo que você falou. O que você faz com o que fizeram de você? Porque é muito dolorido você Sim. olhar para essas coisas. Ah, meu pai fez isso, minha Sim. mãe fez aquilo, não me deu amor, gostou mais do meu irmão do que de mim. Sim. Sim, sabe? Aquelas coisas que quando você começa a lembrar, você era uma criança, você não tinha a armadura que hoje você tem como adulto. Certo. Você era simplesmente uma criança que queria ser olhada, escutada. Então, assim, não é fácil, mas é você olhar para isso e falar, e agora? O que você vai fazer? Mas tem que ter esse apoio, tem que ter esse olhar, né, direcionado para que você consiga superar. Pegar o fio da meada, né? É igual você pegar um novelo de lã todo enrolado e onde é que tá a ponta onde disso é que tá? aqui, pelo amor de Deus. E você que está aí assistindo, deixa a sua pergunta aí, deixa a sua dúvida, o seu comentário. Eu quero agradecer a Estambá Seguros, que é a nossa patrocinadora oficial, por ela a gente também está aqui hoje. Então, agradecer a todos que estão aí. Eu quero pedir também a Aldrin para passar suas redes sociais e explicar aqui como é que você atende, se atende online, como é que faz para entrar em contato com você. Bom, eu atendo online, presencial, moro em Juiz de Fora, então quando a pessoa se disponibiliza a estar indo, que eu atendo na minha casa, pode também, que eu tenho um espaço lá que eu falo que é meu espaço magístico. Maravilhoso. Deve ser lindo, eu imagino. Então, lá onde a magia toda acontece. Uhum. Mas assim, 80% ou mais são clientes de fora da cidade, eu trabalho online também, então não tem problema, não precisa ficar preocupada, regressão, apometria, o que for, a gente pode fazer online sem maiores questões, tudo acontece de uma forma muito tranquila, até porque tudo é energia, então Sim. onde estivermos eu vou conseguir acessar vocês, então não tem problema. E as redes sociais, eu tenho Instagram, aldrin.calabria, procure por mim lá, que vai ser um prazer atender vocês. Como é que é o Aldrin para a pessoa te achar? Ah, é verdade, Como é que esse escreve? Aldrin danado. ALD de dado, REEN de navio, ponto Calabria, que é com B, lá no Instagram. Isso aí, lá consegue falar com você. Consegue, porque lá tem meu WhatsApp, tem as minhas outras redes sociais. Eu acho mais fácil começar pelo Instagram, que fica mais fácil o pessoal me encontrar. Tá ótimo. Olha, o assunto é muito interessante. A gente não falou nem metade do que gostaria, né? Mas a gente tem o tempo. E eu quero agradecer muito, porque você esclareceu muitas coisas, né? A gente entrou aqui não sabendo praticamente nada e a gente saiu sabendo muita coisa, já querendo fazer, né? Então, eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar aqui com a gente e que volte mais vezes, pra ser um gente prazer. continuar esse papo. Só me convidar, eu adorei também, agradeço o convite. Foi incrível falar sobre uma coisa que a gente ama, né? Então, assim, é mais gostoso ainda, né? E num local tão, assim, amoroso, tão carinhoso. Foi delicioso, gente. Adorei. Muito obrigada. Para nós também, pode ter certeza. Então, aqui a gente encerra mais um episódio. Não deixe de se inscrever no nosso canal. E até o próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau.